teus pés. A vida de São José revelada à abadesa Maria Cecília Bage. A chegada ao Egito. Após muitos sofrimentos passados naquela viagem tão longa e difícil, chegaram finalmente ao Egito. José tremia de medo frente à necessidade de entrarem na cidade a que chegaram e também de morar nela, juntamente com Maria e Jesus. Temia fortemente aquela gente bárbara e idólatra, com medo de que pudessem maltratar sua amada esposa e seu tão querido Jesus. Colocava-se em candentes súplicas a Deus, pedindo que lhe concedesse a graça de ser ele o objeto dos maus tratos e palavras ofensivas, eventualmente destinada a eles dois. Meu Jesus, que vosso Filho unigênito e sua santificada Mãe não tenha que suportar quaisquer afrontas. Aqui estou e me ofereço voluntariamente para passar por elas, pessoalmente, para que eles fiquem livres dessa necessidade. Meu Deus, que não passem eles por maus tratos, pois são muito inocentes, merecedores de estima e muito virtuosos. Eu, entretanto, servo inútil e miserável, mereço todos esses males, que sejam feitos a mim e não a eles. Tudo isso, ainda e mais, José dizia com o coração voltado para Deus. Revelou seus temores a Maria, que o conformou e estimulou no sentido de que nada temesse, dizendo: Não há nada a temer, José. Temos Deus em nossa companhia, e nele devemos confiar plenamente. Ele nos enviou para cá e providenciará a tudo com muita condescendência, como tem feito até aqui. Temos observado e experimentado quanto grande é seu cuidado para conosco. O que devemos temer, portanto? Ele estará sempre junto de nós, e isso será suficiente para que permaneçamos tranquilos com relação a todos os acontecimentos e perigos. Com essas palavras, José se mostrava mais sereno, mais seguro e, com as graças de Deus, entraram na cidade e, durante essa entrada, ocorreu que todos os ídolos lá existentes caíram por terra, ídolos adorados pelo povo da cidade e da nação. Esse fato provocou profunda comoção em todos os habitantes, não havendo quem pudesse atinar com as causas do fenômeno ocorrido, pois não podiam entender que, nela, entretanto, quando entrava o Deus verdadeiro, o seu poder imenso acabaria com a força de todos os falsos deuses. O demônio já se havia decidido a perseguir implacavelmente José e sua esposa, e ao vê-los aproximarem-se da cidade, local onde imperava soberanamente, desejou perturbá-los, ficando muito satisfeito com a ideia. Todavia, mais uma vez, viu-se totalmente derrotado, abatido por aquela grande força que entendeu ser maior que a sua. Responsável pela queda por terra dos ídolos da cidade, viu-se assim na contingência de fugir, tomando de enorme fúria contra eles. Mesmo assim, instigou muitas pessoas contra os santificados peregrinos, pessoas essas que, entretanto, pouco ou nada puderam fazer contra eles. Vendo os pobres tão humildes e modestos, concluíram que não poderiam ter sido responsáveis pelos acontecimentos, embora muitos instigados pelo diabo nesse aspecto. O santo foi alvo de grosserias e injúrias, e algumas pessoas não o queriam mesmo na cidade. Entretanto, também não faltaram os que, mais compreensivos e compadecidos, lhe dissessem para ficar e tratassem de providenciar meios para o seu sustento. Assim agiam de pena de Maria e por achá-la de rara beleza, modéstia e graça, e que ela não deveria ser objeto de maus tratos. Muito ao contrário, até invejavam a sorte de José, acompanhado que estava de mulher tão rara. Mas não tinham em mente qualquer intenção de tomá-la dele, ou outro qualquer mau pensamento a respeito de Maria. Apenas apreciavam sua sabedoria,
beleza e graça, e a olhavam com muita admiração. José sofria com as grosserias daquelas pessoas e com as palavras injuriosas que delas ouvira. Suportou tudo com grande paciência e agradecimento, aquelas outras de boa vontade que haviam defendido sua esposa. Tinha satisfação em seu coração de ver caírem por terra as estátuas dos deuses pagãos durante a entrada do menino Jesus na cidade, fato que lhe deu esperanças de que sua população ainda acabaria por converter-se e por adorar ao Deus verdadeiro. Esse pensamento muito o agradou, e ele falou com Maria a respeito. Ela sabiamente concordou, e ambos então renderam suas graças ao Senhor. Todavia, andavam pela cidade sem saber onde iriam alojar-se naquela noite. Buscavam local retirado, onde pudessem repousar por algum tempo, mas não o encontravam. E o santo se via muito aflito e preocupado por amor a Jesus e a Maria, e se recordavam de Belém, onde também não haviam conseguido qualquer lugar para seu repouso noturno, mesmo entre parentes e amigos. Voltou-se então para Deus, suplicando sua ajuda naquela situação aflitiva, dizendo: se não encontrávamos lugar mesmo entre crentes e pessoas aparentadas, que dirá agora entre bárbaros e infiéis? Meu Deus, nesta situação é necessária a ação do vosso grande poder. Socorrei, pois, este vosso servo, para que ele coloque em lugar seguro o vosso Filho unigênito e também sua divina Mãe, ambos sob minha proteção que estão. E o Senhor atendeu aquelas súplicas e fez com que José encontrasse pessoa que, movida por compadecimento de Maria, se ofereceu para dar-lhes ajuda na busca de uma hospedaria noturna ou qualquer outro lugar. E, de fato, providenciou para eles uma pequena cabana, em lugar retirado, onde poderiam viver com certa tranquilidade. Eles aceitaram prazerosamente aquela caridade, embora de infiel e descrente, pedindo José a Deus para que a retribuísse convenientemente. Uma vez retirados à cabana e devidamente alojados, todos descansaram e renderam suas graças a Deus pelo benefício que lhes fizera em conduzi-los até ali e por ter providenciado para eles algum conforto e sossego. A cidade se encontrava empolvorosa em virtude daquela tão estranha queda dos ídolos por terra, e enquanto isso, os santos peregrinos se encontravam orando e agradecendo ao Senhor por tudo o que eles lhe havia concedido. O santo não ousava abandonar a cabana para providenciar os necessários alimentos para a manhã seguinte, e Deus, como sempre, aliás, não tardou em prover essas necessidades em tão aflitiva situação. José dizia para Maria: querida Maria, como faremos para encontrar alimentos dos quais necessitamos? Quem se arriscará a vagar pela cidade em meio a tanta confusão e comoção? Temo por muitos problemas, e tenho para mim que seja melhor permanecer aqui retirado, até que tudo volte ao normal, pois se me vierem, o que farão comigo? Maria o animava e o exortava a ser complacente e sofrer tudo aquilo pelo amor que tinha pelo menino, que tanto sofria, e ainda deveria sofrer no futuro, por todas aquelas pessoas e pela humanidade toda. José, então, se recompunha e sofria voluntariamente, embora muito se aborrecesse por ver a pobreza extrema em que se encontravam o Filho de Deus e sua divina Mãe. Preocupava-se deveras, especialmente naquele momento em que não tinham condições de providenciar aquilo que eles necessitavam. Passando rapidamente seus olhos pela cabana e vendo-a tão miserável, dizia para si mesmo: pelo menos não é um estábulo como aquele em que nos encontrávamos em Belém. Pelo menos estamos abrigados, e essa é a vontade do Senhor, e, portanto, deve ser a minha também. Se o Verbo encarnado não se importa em ficar em lugar tão pobre e tão miserável, não devo importar-me também, mesmo porque sempre me satisfaço com o que o Senhor me dá. Só me preocupa o sofrimento de Jesus e de Maria.
Todavia, sendo essa a vontade de Deus, devo satisfazer-me também. E José se consolava com esses pensamentos. Passaram a noite parcialmente louvando a Deus e parte contemplando a extrema beleza e graça do seu tão querido Jesus, que os alegrava e enchia seus corações de júbilo. Finalmente, repousaram por algum tempo deitados no chão. O manto de José servia de leito para o menino Jesus, mesmo porque nada possuíam que pudesse substituí-lo. Na manhã seguinte, após as costumeiras orações que faziam, José estava bastante animado e então, com a concordância de Maria e beneplácito de Jesus, deixou a cabana e se dirigiu à cidade, onde deveria providenciar algo para a alimentação dos três. Encontrou os alimentos com certa facilidade, pois não faltaram aqueles que se compadeceram e que se encarregaram de fornecê-los. Desta forma, o Senhor permitiu que ele, mesmo entre pagãos e idólatras, acabasse por encontrar pessoas que se mostrassem caridosas e lhe fornecessem a ajuda que não havia encontrado em sua terra. Mesmo entre parentes e amigos, tendo conseguido alimentos para Maria e para si mesmo, retornou à cabana, contando os acontecimentos para sua esposa, e então renderam suas graças a Deus. Embora a comida fosse de má qualidade, eles se alimentaram fartamente e louvaram também a divina providência, que os socorrera tão condescendente, e José disse para Maria: Ó Maria, acredito que podemos estar bem nesta cidade, embora de pagãos, e onde reina a idolatria. E aqui podemos encontrar o que necessitamos para viver ainda mais do que em Belém. E Maria encontrava em tais palavras motivos para glorificar a bondade e a condescendência divinas. E dizia para ele: Podes ver como Deus cuida de nós com carinho muito especial, uma vez que, mesmo em país estranho, Ele não deixa de prover o nosso necessário sustento. E então conversaram sobre a grande sorte que têm os que confiam no Senhor, em quaisquer circunstâncias, pois Ele jamais abandona essas pessoas. Ficaram então admirando Jesus todo satisfeito e festivo, e o santo observava que quando mais se encontravam em dificuldades, em situações em que nada tinham para comer, mesmo mais festivo e alegre, se mostrava Jesus que, apesar da tenra idade, parecia desfrutar de todas aquelas vicissitudes, e era em tais momentos que podia entender com toda a clareza quanto ele admirava e respeitava a pobreza e quanto se comprazia de suas próprias necessidades, e tratava então de imitá-lo, alegrando-se também com a falta que tinha de todas as coisas. Já foi visto como o santo se empenhava na conversão daqueles que se encontravam em estado de pecado, e quando ele pedia a Deus nesse sentido. Estando agora entre infiéis e idólatras, teve oportunidades ainda maiores de exercitar sua caridade, clamando constantemente para que aquelas pessoas pudessem conhecer o Deus verdadeiro. Bastava o simples pensamento de que ele se encontrava entre pessoas inimigas de seu Deus, que não o conheciam e não o adoravam, para que ele chorasse copiosamente, suplicasse de forma candente e se empregasse tudo em súplicas para a conversão de toda aquela nação. Ele e Maria se juntavam nessas orações, na certeza de que o Senhor iria ouvi-los em suas pretensões. E José dizia constantemente para Maria: Querida Maria, estou certo de que o Senhor concederá muitas graças a esta nação, pois ele decidiu que aqui deveríamos morar. Quem sabe, por enquanto, já em sua entrada na cidade, jogou por terra os ídolos pagãos existentes nela. Resta saber quanto benefício mais irá fazer durante sua estada aqui. Essa esperança me alegra e me anima a manter minhas súplicas a Ele, pois o nosso menino Deus sempre retribui com muitas condescendências a tudo que é feito por seu amor, mesmo as menores coisas. Com certeza, muito fará por todas essas pessoas, pois eles o abrigaram, e também por todas aquelas que se mostram caritativas conosco e que de bom coração partilharam nossa pobreza.
Maria ouvia com muita satisfação a essas palavras, e amorosa e prudente respondia concordando plenamente com aquelas impressões de José. Ele se mostrava muito confortado, especialmente animado, e lhe dizia: quando essas pessoas puderem observar-te e ouvir tuas palavras, não existirão as que não desejem estar contigo. Bastará que uma tenha essa oportunidade, para que todas as outras também venham para admirar todas as suas virtudes com o passar do tempo. Estou plenamente seguro de que isso irá acontecer. Dessa maneira, convém que ilumines algumas das vizinhas, que mostres boa vontade para com elas, e elas, então, transmitirão às outras sua apreciação por ti. Assim levaremos benefícios àquelas almas para os quais o Senhor nos enviou, fazendo que, por teu intermédio, venha a ser iluminada e cheguem ao conhecimento do Deus verdadeiro. De minha parte miserável que sou, eu não tenho condições de realizar qualquer tipo de bem por meio de minhas exortações aos outros. Todavia, com o tempo eu espero poder aplicar-me também nessa direção, fazendo com que as pessoas venham a conhecê-lo. Assim, com todos com os quais eu venho conviver e com os que se mostrem receptivos, nosso Deus me dará forças para assim atuar. Irá conferir virtudes às minhas palavras, que penetrarão fundo nos corações daqueles com quem tratarei. Maria lhe assegurava toda a sua assistência e cooperação em tudo o que precisasse, fato que fortaleceu ainda mais os seus propósitos. Tais sentimentos e desejos que tiveram tão logo entraram no Egito, iriam permanecer em seus pensamentos e lá crescer progressivamente, porque toda essa alegria estava em que o Senhor fosse conhecido e amado por todos. Nascia dessa forma em José o pleno conhecimento dos méritos de Deus, e nele brotava também o imenso benefício que fizera ao mundo ao enviar o seu unigênito para salvar e redimir a humanidade.